Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. A Associação Vida Viva para Mais de 60 vai fazer agora uma série de lives. Essas lives, pelo momento de pandemia em relação ao idoso, vão ser feitas com profissionais da saúde. E hoje nós vamos fazer uma sequência, uma médica da família e de comunidade, também psiquiatra, uma fisioterapeuta, uma psicóloga e um assistente social. Então eu convido a todos vocês para divulgar essas lives, se vocês acharem importante, porque elas serão informativas e principalmente nós queremos informar para que os idosos tenham uma melhor qualidade de vida. A nossa convidada de hoje é a Maria Aparecida Prado, que é fisioterapeuta, voluntária do nosso bate-papo, não é, Aparecida? Bacharelada em fisioterapia, com pós-graduação em oncologia e especialização em saúde do idoso. Seja bem-vinda, Aparecida. A associação nessa série de saúde, a gente passou tanto tempo assim, via tão pouco se falar de fisioterapia e hoje é um dos profissionais de saúde mais importantes do tempo da pandemia. Seja bem-vinda, Aparecida, fique à vontade. Obrigada, Graça. Boa tarde a todos que estão ou que vão nos ouvir. É com muito prazer que eu estou aqui para dar uma minha contribuição para a sociedade, falando um pouco sobre o idoso, neste momento que nós ainda estamos atravessando de pandemia. Nas minhas conversas com as minhas amigas, quando junto as meninas de mais de 60, Aparecida, sempre tem os questionamentos, as dúvidas. Então a nossa primeira pergunta de hoje é exatamente o seguinte: qual a importância, Aparecida, da fisioterapia neste momento de pandemia? Veja só, Graça, a fisioterapia, ela sempre teve o seu papel, digamos assim, a sua importância em todos os momentos, né, onde tem essa necessidade de reabilitar. E hoje, nesta pandemia, a fisioterapia, como você colocava aí no início, ela se destacou mais ainda, pelo fato de ser um dos profissionais que estão também em todas as equipes multiprofissionais. Por quê? Ou o fisioterapeuta estar diretamente dentro do hospital, nas UTIs, como também na questão domiciliar, que é o meu caso hoje, onde eu faço um trabalho de pós-Covid para o paciente idoso. Então, a importância da fisioterapia, como você perguntou, não só na reabilitação motora, que muitas vezes as pessoas pensam que a fisioterapia ela é só reabilitação motora, mas não, nós também trabalhamos toda essa questão respiratória, principalmente neste momento de pandemia, não só olhando pelas sequelas que o Covid deixa nesses pacientes, principalmente os idosos, mas também a gente vê o paciente como um todo, e a respiratória de um modo muito especial, porque vem a ansiedade, os medos, e através dos exercícios respiratórios, nós também conseguimos fazer com que esse idoso ele fique mais tranquilo, digamos assim. E assim podemos realizar o nosso trabalho. É essa a importância da fisioterapia neste momento de pandemia que ainda estamos atravessando. É levar esse conforto para esse paciente, não só olhando a parte motora como já coloquei, mas sim também lhe dando o seu conforto respiratório. E um conforto importantíssimo, porque imaginar que você fica sem ar, né? Sem conseguir respirar. O que você recomendaria como fisioterapeuta, Aparecida, para quem já teve Covid, principalmente nesse trabalho que você faz em relação à recuperação de quem já teve Covid? Veja só, Graça, cada caso é um caso. Como nós estamos falando mais
para o idoso, mas todo paciente que ele sai, que ele entra num processo de recuperação da Covid, não importa a idade, mas aí os estudos apontam que cada pessoa ou cada indivíduo, ele tem uma sequela, né? E o idoso, por sua vez, ele passa a ser mais comprometido nessas sequelas que a Covid deixa. Até pela questão da própria idade em si, do próprio organismo, que a gente já sabe, né, que com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa capacidade. Não só física, mas também todo o nosso sistema, ele começa a sofrer essas alterações. O idoso, na realidade, na sua condição de idoso, ele já precisa de uma fisioterapia, né, Aparecida? Sim. E das sequelas, as que mais precisam de fisioterapia, quais são? Continua sendo a respiratória, entendeu? A respiratória e também a motora, porque todo o sistema, como eu já coloquei aqui, ele fica comprometido. Então, aquele idoso que ele já vem com uma perda de massa muscular muito grande, ele já vem com uma rigidez, né, por conta do comprometimento articular. Então, tudo isso no idoso ele vai somar mais. Aí sim, aí vem a importância da fisioterapia do pós-Covid, que é justamente o que hoje estou atuando, atendendo meus pacientes. É verdade, porque, vamos dizer assim, passar não sei quanto tempo na cama, de repente procura a musculatura, não é? Além dessa recuperação importantíssima respiratória. Porque ele começa a perder essa capacidade, né, do se locomover, né? Porque ele entra num processo de fragilidade muito grande. Aquele idoso ainda ativo, né, no caso dos 60 mais, né, que ainda é esse idoso jovem, que ainda está na ativa, ainda está projetando. E você imagina aquele idoso de 80, de 90 anos. Então, quanto mais idade, maiores são as complicações nas sequelas que eu estou me referindo, né? Porque olhando em um quadro geral, tem pessoas idosas que teve a Covid e quase que não ficou com sequelas, mas como eu falar no início, cada caso é um caso. Então a gente precisa ter esse olhar cuidadoso com este idoso que teve Covid. Tudo entendido, Aparecida, que está bem acessível a todas vocês que nos ouvem agora nesse momento, entender a importância da fisioterapia, né, da consultoria fisioterapeuta, para poder, nesse momento, se reabilitar da Covid. A próxima pergunta, Aparecida, que é muito importante porque às vezes isso nos falta quando a gente vai ficando mais velhinhos, mais idosos. É a importância, qual a importância da positividade e da autoestima no tratamento da fisioterapeuta ou da fisioterapia? Veja só, Graça, muito importante a sua colocação, porque essa questão de autoestima, de motivação, para esse paciente idoso, né, que ele vai precisar da fisioterapia, da reabilitação, aí entra a reabilitação mesmo, muitas vezes ele fica muito angustiado, porque ele quer uma resposta imediata. E nós sabemos que o trabalho de fisioterapia, ele é um pouco lento, porque os nossos exercícios, todo um protocolo que se traça para atender um paciente, que seja jovem, que seja idoso, não importa qual a patologia que trouxe esse paciente a precisar de uma reabilitação. Nós precisamos de resposta do próprio organismo. Então, assim, não está no que o fisioterapeuta quer, nem no que o paciente quer. E sim, nós temos que trabalhar e esperar também essa resposta do nosso organismo. E quando se começa a se ter essa resposta para esse paciente, aí ele começa a ter esse lado positivo, ele começa a ver,
né? Que está dando resultado, que está né? dando resultado. Aí ele começa a ficar entusiasmado, digamos assim, porque ele começa a ver o resultado. E quando ele vê esse resultado, ele passa a ser um paciente, mesmo o de pós-Covid, ele começa a ficar mais animado. Ele já está positivo pelo fato dele ter saído do hospital, Sim. ele ter saído de uma intubação. É uma vitória, né? Já é uma vitória. Mesmo aqueles que não precisaram ir até o hospital, mas só em dizer que ele teve Covid, ele já passa a ficar negativo. E quando ele começa a ver as respostas, o resultado dessa fisioterapia, né? A primeira marcha, quando se começa a trabalhar equilíbrio com esse paciente, quando ele começa a sentir que as dores diminuíram, quando ele começa a ver que a respiração dele está voltando ao normal, mesmo sabendo que tem momentos em alta, momentos em baixa, ele começa a ver essa saturação normalizada, então ele começa a ter essa autoestima. Ele começa a ter essa positividade. Assim, Aparecida, eu tenho a impressão que assim, a primeira reação de baixa, de falta de entusiasmo é porque quando você vai reabilitar, causa dores. E aí eu acho que o pensamento é mais ou menos assim, eu estou querendo me recuperar e as dores estão vindo, e como você disse, eu acho que só volta a ter autoestima, a ter esperança, né? A ter vontade de fazer mais e mais a fisioterapia quando ele começa a ver resultado. Você tem razão nisso demais. E é bom para poder animar e esclarecer bem para nossos ouvintes aí, que persista, né? Persista e insista. Insista. Porque, como você colocou aí, bem colocado, bem lembrado, as dores, ela incomoda, até num estado normal. Imagine quem passou 20, 30 dias sem se locomover, né? Então, assim, essa rigidez, né, ela já começa a trazer dores nessas articulações, essa musculatura também, ela começa a ficar mais tensa e nessa situação de tensão muscular, então essas dores realmente elas vão ficando mais acentuadas. E quando a gente começa a trabalhar o paciente, mesmo a gente explicando, olha, no início talvez eu sinta mais um pouco de dor, a senhora vai sentir mais um pouco de dor, mas não se preocupe, que logo essas dores vão desaparecendo. Porque a gente tem uma tendência muito imediatista, né? Imediatista. Quer engolir o comprimidinho, amanhã tá bom. Quer fazer o primeiro exercício, também amanhã eu já posso levantar, amanhã eu já tenho força na perna. E não funciona assim. Não funciona porque nós sabemos que quando se faz uso de um medicamento, que seja um antibiótico, que seja um anti-inflamatório, nós temos um prazo de horas, né, de minutos, né? Um analgésico, por exemplo, 20 minutos para se ver uma reação. E na fisioterapia nós não podemos mensurar o tempo. Verdade. E sim, nós temos resposta que muitas vezes nos chama muita atenção. A família, por exemplo, que está ali nesse contexto acompanhando tudo, muitas vezes ela fica muito impressionada com a resposta. Mas não foi também só da fisioterapia, não. É bom eu lembrar isso. Por mais que o profissional tente, né, fazer esse trabalho de reabilitação o mais rápido possível, mas como eu falava no início, nós vamos depender também de um sistema que vai nos dar essa resposta, como ele vai funcionar. E quando tem essa boa vontade por parte do paciente, no caso do idoso que nós estamos falando aqui, e quando o idoso ele quer mesmo, ele quer levantar daquela cama, ele quer voltar a caminhar, ele quer voltar a fazer suas atividades diárias, nossa, aí a recuperação ela é bem mais rápida. Aí é onde entra justamente a positividade e essa autoestima do paciente, porque ele mesmo está sentindo essa resposta e a vontade dele também, que também conta muito para nós. E nesse momento, para ele ter essa positividade e essa autoestima, é importantíssimo o papel da família, né? Muito importante, Graça, muito importante. Os familiares, né? E eu peço até desculpa pela minha modéstia, mas assim, eu gosto muito de atender o meu paciente no seu lar. Porque ali eu vejo o contexto familiar como um todo, eu não olho só o meu paciente, mas aí eu termino até orientando o paciente. Porque a família, ela tem um papel fundamental na recuperação
desse paciente, né, principalmente do pós-Covid, do idoso, principalmente pelo qual nós estamos nos referindo aqui. Então, é assim, é de fundamental importância essa contribuição da família. E o que a fisioterapia recomenda ao idoso como prevenção? Porque a gente ouve muito informativo o dia todo, internet e televisão e tudo, sobre o que é que previne, o que é que não previne, Mas qual é o olhar da fisioterapia que diz assim, faça isso para seu organismo reagir melhor ao Covid? Pessoal, fiquem ligados que nós vamos ter a segunda parte do vídeo. Quero contar com a presença de vocês e a divulgação de vocês.